Temos assentados como estamos, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 31. Diz assim o texto bíblico: Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que, vindo os filisteus ao outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça a Saul e o despojaram de suas armas. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo afixaram no muro de Bet-Seam. Então, ouvindo isto, os moradores de Jabes de Gileade, e o que os filisteus fizeram a Saul, e todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos do muro de Bet-Seam, e vindo a Jabes, os queimaram, tomaram-lhe os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor. Te louvamos e bendizemos o nome. Meu Deus, que bom, Senhor, é vir à tua casa, nos juntarmos ao teu povo para buscar a tua presença. Que bom, meu Deus, é estarmos com o teu povo, louvando ao Senhor. E que bom, Senhor, é nesse momento, Senhor, nos assentarmos aos teus pés, ansiosos por ouvir a sua voz. Por isso, Senhor, neste momento, Pai, aclara a nossa mente, abre os nossos olhos, para que venhamos a contemplar as maravilhas da tua lei. Dá-nos, ó Senhor, a capacidade de entendermos a tua palavra, mas também, Senhor, fala conosco ao coração de maneira que sejamos motivados a avaliar a nossa própria vida e existência, a recolocarmos os nossos caminhos em conformidade com os teus, e assim, meu Pai, trilharmos a tua vontade. É no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Causa e consequência. Nós ouvimos falar isso desde a escola, lembram? Regras de física. Toda ação produz uma reação. Isso acontece em tudo, inclusive na vida espiritual. A Bíblia nos fala de colheita. Aquilo que o homem plantar, isso também semeará. De forma que nós precisamos compreender que os nossos atos não estão livres das consequências deles. E que eles têm, às vezes, consequências maiores do que a gente poderia prever. O pecado é um exemplo disso. Geralmente nós pensamos no pecado como afetando somente a nós. E o nosso egoísmo faz achar que, quando nós pecamos, somente nós somos afetados. E que nada mais interessa. Eu dou conta da minha vida. Então, se eu dou conta da minha vida, está resolvido, eu faço o que eu bem entender.
Mas, na verdade, os nossos pecados não têm consequências somente sobre nós. Ele tem consequências muito maiores do que isso. Ele não fica restrito à nossa própria vida, mas abarca outros que estão ao nosso redor também. É isso que o texto vai nos mostrar, as consequências do pecado de um rei. O livro de Samuel é um livro de contrastes absolutos. Ele começou com um nascimento, e ele está terminando agora com um sepultamento. Isso já mostra de cara que ele começou de uma forma boa, mas que no caminho foi se perdendo e terminou ruim. Isso também é visto na vida de Saul. A forma como o Senhor escolheu Saul foi uma forma bonita, mesmo que tenha sido por intenção má do povo de Israel. Israel rejeita Samuel, porque já é idoso, rejeita os filhos de Samuel, porque eles não andam conforme o caminho do Senhor, e eles olham para as nações vizinhas e desejam das nações vizinhas um rei que os unifique e dê a eles um exército que seja capaz de romper com os ataques dos inimigos e assim garantir segurança. Era isso que eles queriam, segurança na pessoa de um rei. Saul, ele tem tudo para dar certo. Ele começa sendo muito bem recebido e acolhido por um profeta. Ele é escolhido pelo próprio Deus para fazer isso. O povo gosta dele, o povo se sente representado por ele, pela sua imponência, pelo seu nome, pela sua altura, pela sua riqueza e assim por diante. Saul tem tudo para dar certo. E o Senhor dá ordens para Saul, para que Saul, cumprindo, ele possa estabelecer o seu reino. Mas o que nós descobrimos é que Saul é um homem fraco, é um homem dependente da popularidade, é um homem inseguro em muitos sentidos e, consequentemente, também é um homem rebelde. Ele não ouve a voz de Deus, ele não anda nos caminhos do Senhor, ele é um homem religioso, nós vamos ver isso. Ele tenta transformar todos os seus atos em atos religiosos, mas ao mesmo tempo ele não obedece às regras do Senhor, ele não obedece os mandamentos do Senhor. E ao desobedecer às ordens do Senhor, o Senhor deu uma série de consequências na vida dele. De cara, o Senhor disse que ia tirar dele o reino, a dinastia e, por fim, a própria vida dele, como o texto que nós acabamos de ler. Nós vimos que, além do contraste de nascimento e sepultamento no livro, além do contraste de um bom começo de Saul e um final ruim de Saul, nós temos o contraste também entre Saul e Davi. Porque no capítulo anterior nós vimos Davi recebendo uma vitória imensa. Mas o capítulo 30, ele trabalha de forma concomitante ao capítulo 31. Enquanto Davi está lutando contra os amalequitas, Saul está lutando contra os filisteus. Lembrem que antes da batalha iniciar, Davi é dispensado, chegando em Ziclag, ele encontra a cidade destruída, sua família roubada, e então ele vai à vitória e conquista uma vitória imensa, com muito dinheiro. O que nós vemos aqui no capítulo 31 é o oposto disso. É um rei que está no final da sua vida. Não tem mais a voz do Senhor, precisou consultar uma espírita na tentativa de ouvir, de alguma forma, alguma instrução da parte de Deus, e só ouviu uma mensagem satânica informando da sua própria morte. É um homem que não tem mais a companhia de um sacerdote, é um homem que não tem mais profetas ao seu lado, é um homem que está fadado à morte. E com isso, com o seu pecado, por causa do seu pecado, nós vemos uma série de consequências aqui que veio sobre ele e sobre os que estavam próximos a ele. E a primeira consequência que nós precisamos entender logo de cara é que o pecado não afeta só a nós, o pecado também afeta a nossa família. Mesmo que nossa família não tenha nada a ver com isso, nós nunca sofremos sozinhos. Veja aí versículo número 1. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Acontece, meus irmãos, que eles estavam organizados em 2 lugares, capítulo 29. Um exército na região de Afeca, o outro exército de Israel na região de Jezreel. Começa um embate aqui nessa região, e nós temos exércitos que são bem diferentes um do outro. Para começar, o texto vai nos dizer lá atrás que quando Saul viu aquele exército,
ficou assustado, com medo, porque provavelmente o exército dos filisteus era um exército grande, mas não só isso. Os irmãos sabem que houve uma campanha dos filisteus de desarmamento em Israel. Eles impediam que ferreiros construíssem espadas e lanças, de forma que quando se iniciou o exército de Saul, só quem tinha espada era Saul e Jonatas, ninguém mais tinha espada. Espada era uma coisa rara, porque os filisteus impediam que os ferreiros produzissem armamentos. Além disso, o exército dos filisteus possuía carros, enquanto o de Israel não, na sua maioria era a pé. Por isso que aqui mostra como eles se organizaram na batalha. A batalha provavelmente foi travada ainda embaixo, no sopé do monte. Era lá que os filisteus gostavam de lutar. Lá eles tinham vantagem tática numérica, lá eles tinham vantagem tática de equipamentos. Os carros eram equipamentos muito poderosos e eles não podiam desperdiçar esse equipamento numa guerra. Pelo contrário, lutar numa região plana era a melhor coisa que eles podiam fazer. Por isso que quando Israel começa a perder, eles começam a recuar e eles buscam exatamente a região montanhosa de Gilboa, porque subindo montanha, eles ganham um posicionamento tático e uma vantagem tática, porque subindo a montanha, fica mais difícil para o exército subir, porque o exército inimigo se torna mais vulnerável a ataques de cima. Além disso, os carros não conseguem acompanhar, então os filisteus perderiam uma vantagem. Só que aqui não adianta. Eles estão fugindo dos filisteus, a batalha está bem aguerrida, e eles sobem os montes, mas o versículo 2 diz que os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E aí vem uma das imagens mais tristes que a gente pode encontrar aqui no livro de 1 Samuel. Saul, um rei com a sua família, sendo apertado. A ideia é de que eles estavam sendo cercados, porque todo o exército já tinha sido desbaratado. O que aconteceu, na verdade, é que no meio da batalha, cada um foi para o lado. Nós vamos descobrir que muitos desses homens de Israel fugiram quando viram que a batalha estava perdida. Saul é deixado sozinho, mas Saul está acompanhado de pessoas que não têm nada a ver com os pecados dele. O texto nos diz que ele estava acompanhado de 3 dos filhos dele. Só um não veio, e o motivo é simples. O que não veio é porque era aleijado, não tinha como lutar na guerra. Mas os outros 3 estão todos aqui. E de cara, o primeiro nome que o texto cita no versículo 2 é: mataram Jonatas. Jonatas, meus irmãos, era um homem temente a Deus, era um homem fiel ao Senhor, era um amigo de Davi. Já tinha se contentado em não assumir o trono. O máximo que ele tinha negociado com Davi era proteção para a sua família e uma vice-regência, uma espécie de segundo lugar no reino com Davi, mas já tinha dito que Davi ia ser o rei. Tinha feito isso por meio de um símbolo, dando a Davi a sua própria capa e a sua espada. Ele já tinha abdicado do trono. Ele já sabia que não ia ser rei, mas era um homem temente a Deus. Em vários momentos se colocou contra o pai em favor de Davi, mostrou-se ser piedoso, mostrou ser um homem de fé, quando só ele e seu escudeiro iniciaram a batalha e venceram essa batalha. Mas de cara o texto nos diz que morreu Jonatas, foi o primeiro. Por que Jonatas veio para essa guerra? Se ele estava intrigado do pai até algum tempo atrás, lembram? A última briga que eles tiveram os distanciou bastante. Mas o que acontece é que o laço de sangue aqui impedia que Jonatas abandonasse o pai nessa hora. O pai precisava dele, e ele vai ao combate com seu pai. E no meio desse combate tomba Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Precisamos compreender, meus irmãos, que o próprio Jesus nos diz que os filhos não pagam necessariamente na mesma moeda o pecado dos seus pais. Quando viram alguém aleijado e perguntaram para Jesus quem pecou, ele disse: não foi nem o pai nem a mãe, ninguém que pecou, mas foi para que fosse manifestada a glória do Senhor nele. Então, não é necessariamente ao ver o sofrimento de alguém que ele está trazendo consequências dos outros. Mas eu tenho que compreender que existem consequências aos meus pecados, à minha vida de impiedade, e que eu não posso achar
que o único que vai sofrer as consequências, e por isso mesmo eu consigo fazer porque eu aguento, que eu seria o único a sofrer as consequências, mas a nossa família sofre junto. Não é que necessariamente é uma condenação ao inferno ou alguma coisa parecida aqui. Mas no caso em específico, é porque as consequências do nosso pecado abraçam todos aqueles que nós amamos também. Isso nos serve de alerta para nós entendermos que nós não podemos julgar a morte de alguém e, consequentemente, a sua salvação ou não. Porque a morte de Jonas é uma morte trágica, uma morte terrível. Morreu no campo de batalha, tentando proteger o próprio pai no meio de uma guerra que já estava declaradamente perdida. Não é porque Jonatas morreu nessa situação que ele perde a salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas Jonatas e os seus irmãos morrem porque o seu pai agiu de forma pecaminosa diante de Deus, em rebelião, nunca ouvindo e atendendo à voz do Senhor, fazendo sempre o contrário do que o Senhor desejava, perseguindo Davi, ao invés de tomar conta de Israel, não vencendo os amalequitas como deveria, não vencendo os filisteus como deveria, muito mais preocupados em manter o seu reinado do que expandir o território de Israel. Há consequências. Da mesma forma, meus irmãos, na nossa vida, um pai de família não pode achar que os pecados que ele pratica ficam restritos a ele somente. Não pense nisso, não. Se você acha que seus pecados de imoralidade, sejam eles o mero consumo de pornografia, até ter amantes fora do casamento, que isso vai ficar somente com a sua vida, porque é só você, porque não vai. Porque isso vai abraçar os seus filhos, vai acompanhar a sua esposa, vai contaminar todos ao redor. Isso mais cedo ou mais tarde vai destruir a sua família, vai romper com os laços do seu casamento, vai trazer mau exemplo para os seus filhos. Nós não podemos achar que o consumo de bebida, o consumo de álcool, o consumo de drogas fica restrito somente a uma pessoa, mas o pecado dessa pessoa traz sofrimento para os outros também. Os pais sofrem, as mães sofrem, e muitas vezes os filhos sofrem porque os pais têm esse pecado. Quando existe mentira por parte de uma das pessoas da família, o restante da família também padece mesmo o sofrimento da mentira. Vejam que não é possível pecar sozinho. Não é possível enfrentar as consequências de um pecado sozinho. Nossas famílias serão destruídas no meio do processo também. O pecado não é uma coisa inofensiva. Pelo contrário, ele causa destruição. Mas não só isso, meus irmãos. Deus vai nos mostrar que, além de trazer sofrimento para a minha família, traz mau exemplo para os outros. Versículo número 3 diz que quando agravou-se a peleja, ou seja, Saul já tinha visto que os filhos estavam mortos. Imagina o sofrimento dele, ver que os filhos já tinham morrido e que os flecheiros agora tinham encontrado ele. Não era tão difícil encontrar Saul, afinal de contas, Saul era um homem muito alto. A Bíblia nos diz que ele sempre estava vendo a multidão de cima para baixo. Ele era um homem muito alto, não era tão difícil encontrar. E de repente agora Saul está na mira dos flecheiros, arco e flecha agora contra Saul, e ele sabe que esses homens não precisam estar perto dele para matá-lo. Eles podem atirar de longe. E ele agora se desespera, porque a morte por uma flecha era uma morte complicada, porque você ficava espetado e sangrando até morrer, então era uma morte dolorosa e lenta. E ele está assustado por conta disso. E o texto nos diz que ele então resolve fazer um pedido ao seu escudeiro, versículo número 4. E aí nós temos a consequência direta sobre ele do seu pecado, que é a morte. O texto nos diz assim, que ele diz para o escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela. Por que Saul quer morrer aqui? Ele sabe como é que os filisteus tratam os inimigos. Eles sabem. Eles eram famosos pela crueldade com a qual tratavam seus inimigos. E não só isso, eles eram muito mais cruéis quando se tratava de um rei inimigo. Qual é o medo de Saul? De ser torturado. Ele sabe o que foi que os filisteus fizeram com Sansão lá atrás. Quando eles pegaram Sansão, eles furaram os olhos de Sansão e se divertiram com Sansão por um tempo. Eles se divertiam com os inimigos quando eram pegos vivos.
Ele sabia que ele ia ser torturado por muito tempo, que eles não iam matar Saul assim, que eles iriam ficar picotando Saul. E ele entende que é melhor morrer. E por isso mesmo ele pede um favor ao seu escudeiro, diz: atravessa-me com essa espada, para que não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Ele tem medo de morrer, mas em especial ele tem medo da forma como ele vai morrer. Ele tem mais medo da tortura do que necessariamente da morte. E aí tem uma palavra de Matthew Henry que eu acho fantástica. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz sobre o suicídio de Saul. Ele diz que são homens assustados que pulam para o inferno, tentando fugir do inferno que eles têm dentro dele. Foi isso que Saul tentou fazer aqui. Como seu escudeiro se negou, versículo de número 4, ele não quis, e o motivo é porque ele estava com medo, temia muito. Ele passou muito tempo protegendo esse homem. Por que ele iria fazer isso? Além disso, se ele não acertasse de forma correta o golpe, Saul poderia sofrer. Alguém podia vê-lo matando Saul e considerá-lo um inimigo e ele morrer também. Tinha um bocado de motivos pelos quais ele poderia temer. Ele não quis fazer, mas aí Saul então tomou a espada e se deitou em cima da espada. Ele se lançou sobre ela. E aí veja só o que o versículo 5 nos diz. Que o escudeiro seguiu o exemplo de Saul. Que o escudeiro não viu a esperança do mesmo jeito que Saul não viu. No meio ao desespero, Saul não foi sozinho. Saul arrastou consigo o seu escudeiro. Alguns judeus acham que o escudeiro aqui era Doeg, aquele que matou toda uma cidade de sacerdotes. Se foi, ele recebeu um pagamento muito justo pelo que ele fez. Mas querendo ou não, esse homem segue o exemplo de Saul. Vejam, meus irmãos, que as consequências dos nossos pecados são levantadas sobre nós. Saul morre aqui como consequência do seu pecado. O Senhor tirou a vida de Saul porque Saul foi desobediente ao Senhor durante toda a sua vida. Mas quando ele morre, ele ainda deixa um mau exemplo para que alguém siga o mesmo caminho. Até na forma de morrer, ele é um mau exemplo. E um rapaz, um homem, segue o seu exemplo e se mata da mesma maneira aqui. Que triste, meus irmãos, é saber que quando nós pecamos, nós estimulamos as pessoas a pecarem junto conosco. É por isso que o alvo da disciplina não é só a correção do faltoso. Quando nós temos disciplina na igreja, a disciplina ela visa, em primeiro lugar, a honra de Cristo. É preciso vindicar a honra de Cristo para que as pessoas não confundam o pecado que foi praticado com a misericórdia de Deus. Para que elas entendam que Deus é misericordioso, mas que a honra de Cristo, uma vez sendo ofendida, é preciso que ela seja vindicada. Segundo lugar, o bem do faltoso, para que haja conversão, para que haja correção e que a pessoa retorne aos caminhos do Senhor. Terceiro, para que sirva de exemplo e desmotive outros a pecar igualmente. É para isso que serve a disciplina. A disciplina é para dizer para a igreja: não caiam no mesmo erro, porque o pecado é uma coisa grave, é grave contra Deus, ofende a santidade do Senhor e nós não podemos tolerar isso entre nós. É para desestimular. É por isso que entre os processos de disciplina há agravantes. Entre os agravantes temos alguém que exerce liderança na igreja, alguém que tem alguma função de liderança na igreja, presbítero, diácono ou pastor, alguém que tem experiência religiosa, alguém que está há mais tempo quanto crente, alguém que é mais idoso. Por que essas coisas são consideradas agravantes? Porque quanto mais idoso, quanto mais experiente e quanto maior a liderança, pior o exemplo para os jovens, para os mais jovens, para os novos, para os neófitos. Vejam que o agravante é porque eu estimulo pessoas que são mais fracas na fé, pessoas que são mais jovens na fé, pessoas que são mais jovens na idade, a praticar o mesmo pecado que eu cometi. Por isso que existem esses agravantes, porque nós, quando pecamos, nós damos mau exemplo para as pessoas e estimulamos as pessoas a praticar os mesmos pecados que nós.
Isso nos leva, meus irmãos, a uma terceira consequência, a partir do versículo de número 6. É que, quando nós pecamos, nós desonramos o nome do Senhor. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro. Também todos os seus homens foram mortos naquele dia. Todo aquele grupo que perseguia Davi, morreu todo, 3.000 homens. Vendo os homens de Israel que estavam desse lado do vale, e daquém do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Que vergonha, meus irmãos. É para Israel, porque Israel escolheu um rei que os protegesse dos inimigos, dos filisteus em especial. E agora eles perdem a batalha e perdem território, um território grande. Porque ninguém daquelas cidades próximas onde houve a batalha, próximos a Gate, região dos filisteus, ninguém iria ficar naquelas cidades. Todo mundo foi embora. Fugiu porque sabiam que agora, porque não tinha um rei, nem tinha um exército, os filisteus iriam tomar todo o território. Foi justamente o que aconteceu. A terra prometida do Senhor foi tomada pelos inimigos. Mas olha que vergonha terrível é o versículo 8, para confirmar que o Senhor foi desonrado nisso. O Senhor foi desonrado quando a terra foi tomada do povo e dada aos seus inimigos. O Senhor foi desonrado pelos inimigos diante dos seus deuses. O texto nos diz que sucedeu que vindo os filisteus o outro dia para despojar os mortos. No outro dia eles vinham, terminavam de matar quem não tinha morrido e juntar as coisas, porque era assim que eles ganhavam na batalha, juntar armas, objetos valiosos, coisas desse tipo. E eles encontraram lá Saul e os 3 filhos no Monte Gilboa. E o que é que eles fizeram? Versículo 9, cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas, tiraram a roupa de Saul. Aquela lança que ele nunca larga foi levada agora. Enviaram um mensageiro pela terra dos filisteus em redor, a levar, olha a expressão, as boas novas à casa dos seus ídolos e entre os povos. Que boa nova era essa? A boa nova dos filisteus era: os nossos deuses venceram o Deus de Israel. Era assim que eles encaravam a guerra. O que é que eles têm certeza? Que o Deus de Israel perdeu. Não foi só uma questão de Saul perdeu. Não foi só uma questão de que o exército de Israel perdeu. Não foi só uma questão de que eles perderam território. Não. Para eles, o próprio nome de Deus foi desonrado. O próprio nome de Deus foi achincalhado no meio dos homens por causa do pecado de Saul. O texto nos diz que eles cortaram a cabeça de Saul, tiraram as suas armas, e olha que coisa terrível, versículo 10 que eles fizeram. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, e o seu corpo fixaram no muro de Bet-Sean. O que nós sabemos é que eles levaram as armas para o templo de Astarote, e lá em 1 Crônicas capítulo 10 vai dizer que eles pegaram a cabeça de Saul e levaram para o templo de Dagon, e pegaram os corpos deles, porque a cabeça está no outro um canto, as armas estão no outro, do jeito que eles fizeram com Golias, lembram? Decapitaram Golias, pegaram a espada e levaram para guardar lá em Siló, lá no tabernáculo. A mesma coisa aqui. O que eles estão fazendo é comemorando a vitória dos seus deuses. E aí pegam os corpos de Saul e dos filhos dele e colocam no muro em Bet-Sean, para eles apodrecerem lá, pendurados no muro. Para que todos saibam que o Deus de Israel perdeu uma guerra. Quando nós pecamos, meus irmãos, o nome de Cristo é desonrado entre as pessoas, entre os ímpios. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso, de que como é terrível ver quando o povo de Deus peca, como os ímpios se aproveitam disso para desonrar o nome do Senhor. Vejam, pode prestar atenção. Pessoas batem umas nas outras,
elas matam umas às outras e suspeito, né? Mas o cara foi pego matando o outro, não, é suspeito, não tem certeza que ele matou não, porque o cara, ele só enfiou a faca, o outro é morredor, então a gente não sabe ainda se foi porque ele enfiou a faca ou por outro que o outro queria morrer com a facada, né? Então, todo mundo é suspeito hoje. Mas seja um crente fazer isso para ver o que acontece. No dia seguinte, o que acontece? Qual é a manchete? Evangélico mata fulano. Vejam só o que acontece. Uma mulher tem um caso extraconjugal com um mendigo dentro de um carro. Qual é o problema nisso? Não, mas ela é evangélica. Casal evangélico, a esposa evangélica foi pego lá fazendo sexo. Quando o povo de Deus peca, o nome de Cristo é desonrado entre os ímpios. Não, meu irmão, não é só uma questão pessoal sua. Você leva junto para a lama o nome do Senhor também. Porque os ímpios vão se aproveitar para exaltar os seus deuses, os seus pensamentos sobre a morte, o sofrimento dos crentes. Veja o caso agora, que ninguém nem conseguiu provar nada ainda, mas veja o caso do ministro da Educação. Ninguém nem conseguiu provar que houve algum tipo de ilícito. Mas quem precisa de provas se você tem um pastor fazendo isso? Quando pecamos, quando nos colocamos em lugar errado, nós levamos o nome do Senhor para a lama também. Mas ainda existiam homens gratos em Israel, versículo de número 11, diz que os homens de Jabes e Gileade, os homens de Jabes e Gileade, meus irmãos, ficavam a uma distância de 25 a 30 quilômetros de onde estava o corpo em Bet-Sean. Eles ouviram falar que os corpos de Saul e dos filhos estavam pendurados no monte. A cabeça não, a cabeça estava no outro canto. Mas os corpos estavam pendurados lá para apodrecer. E uma coisa que Israel tinha era que nenhum homem podia ficar sem sepultamento, porque era desonroso para eles. Eles então se arriscam, porque Saul os libertou de Naás. E foi a primeira batalha de Saul, e Saul venceu lá atrás. E libertou essa cidade do domínio de Naás. E o texto nos diz que eles então se levantaram, caminharam toda a noite, era longe, 25 a 30 quilômetros. Eles tiveram que atravessar o rio Jordão para chegar lá. Não foi uma passagem simples, eles atravessaram o Jordão indo e depois atravessaram o Jordão voltando. Eles entraram no meio das fileiras inimigas. E o que é que eles queriam fazer lá? Resgatar o corpo de Saul e dos filhos dele. Foram lá, resgataram os corpos, trouxeram de volta, mas é o que tudo indica, os corpos já estavam no avançado estágio de decomposição, não tinha mais como lavar, porque era isso que eles faziam, eles lavavam o corpo, perfumavam para enterrar, não tinha mais como lavar esse corpo, porque a carne já estava apodrecida. Por isso mesmo o texto nos diz que eles queimaram os corpos, era uma forma de purificar o corpo, pegaram os ossos e enterraram debaixo de uma árvore na região de Jabes. Davi, mais tarde, vai mandar exumar esses ossos e vai levar esses ossos para a terra de Saul e vai sepultar no túmulo da família dele. E o texto dá uma notícia ruim no final. Olha como é que termina o livro. E jejuaram 7 dias. Foi diferente de Samuel. Quando Samuel morreu, o texto nos diz que eles prantearam imensamente. Como é triste aqui. Só o povo de Jabes de Gileade fez jejum. Israel está em desespero. Eles não conseguem nem chorar pela morte do seu rei. Que triste é ver isso, né? No final. Mas, meus irmãos, essa história pode se tornar a nossa também. Por isso ela deve servir para nós como um alerta. Ela deve servir para nós como um alerta, porque por causa do pecado que nós temos no nosso coração, nós somos tentados a achar que só quem diz respeito à minha vida sou eu. Quem sabe da minha vida sou eu. Então, se eu quero pecar, me deixe em paz e eu faço do meu jeito. Você não tem nada a ver com isso. Mas, na verdade, meus irmãos, o povo de Deus precisa entender que existem consequências dos seus pecados. E os nossos pecados não ficam só sobre as nossas cabeças. É claro que as consequências virão sobre nós. Saul morreu.
morreu como consequência do seu pecado. Mas ele não morre sem causar um estrago enorme por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado, sua família foi toda destruída. Porque Jonatas não era culpado nesse processo. Os outros filhos nós não sabemos muita coisa, mas de Jonatas nós sabemos. Era um homem fiel, um homem temente a Deus. Mas o pecado de Saul trouxe desgraça sobre a família dele. Precisamos entender, queridos, que como pais, quando nós pecamos, os nossos filhos acompanham os nossos passos e nós trazemos destruição para a nossa família. Quando o nosso comportamento é um comportamento ímpio e rebelde contra Deus, nós contagiamos a nossa família e trazemos consequências sobre eles também. De forma que quando Acã pega da capa, é a família dele inteira que morre. Nós precisamos compreender que eles não necessariamente vão para o inferno, mas que as consequências dos nossos pecados caem sobre os nossos filhos. Que o seu filho, que não tem nada a ver com a sua vida, por causa da sua promiscuidade, pode perder uma família e ser filho de pais separados, de não ter mais convívio com o pai ou com a mãe nesse processo. Precisamos entender que eles vão ter problemas mais tarde por causa da nossa maneira pecaminosa de agir, na forma como eles vão viver dentro dos seus casamentos. Muitos deles vão replicar o nosso mau comportamento dentro de casa, vão replicar a forma como nós tratamos nossa esposa, a forma como nós tratamos o marido. Ou seja, os nossos pecados não ficam restritos a nós, a nossa família é contaminada, a nossa família é destruída no processo. Por isso, meus irmãos, eu preciso levar isso em consideração quando o pecado aparecer diante de mim de forma bonita e atraente. Porque ele pode ser muito atraente naquele momento, mas a minha família vai ser cobrada junto. Não interessa como você queira viver, não tem como evitar consequências, porque o que o homem planta, isso ele semeia. E o difícil é que as consequências virão sobre a sua família. Segundo, você vai estimular outras pessoas a fazerem como você. Os nossos pecados, eles estimulam os outros a seguir os nossos passos. Eles estimulam os outros a cumprirem o mesmo processo que nós cumprimos. Nós servimos de mau exemplo. E como é terrível ver, meus irmãos, como na igreja as pessoas não conseguem notar que os seus pecados servem de mau exemplo para os outros. A Bíblia nos orienta que nós deveríamos ser exemplos para os outros, como liderança em primeiro lugar. Entre os papéis do presbítero, do pastor, está servir de modelo. É isso que Paulo disse para Timóteo, servir de modelo para os outros, de comportamento, de fé, de perseverança. Que as mulheres mais velhas deveriam servir de modelo para as mulheres mais novas, na forma como deveriam viver com suas casas. Que os homens mais velhos, os anciãos, deveriam servir de modelo para os mais jovens. Nós temos que servir de modelos para o mundo, meus irmãos. Mas quando nós pecamos, nós servimos ainda de modelo, mas de modelo errado, do modelo equivocado, do estímulo ao pecado. Se o povo de Deus caminha de forma errada, de forma pecaminosa, ele estimula o mundo a andar nos mesmos passos. Afinal de contas, os crentes fazem. Se os crentes já fazem, qual é o problema? Quando, na verdade, nós deveríamos andar de acordo com a vontade do Senhor, caminhando para longe do pecado, para não estimularmos ninguém a cair conosco. Mas como é terrível o pecado, já notou que ninguém gosta de pecar sozinho? Ninguém gosta de pecar sozinho. As pessoas gostam de companhia ao pecar. Dificilmente você vai encontrar alguém indo para um bar beber sozinho. Ele precisa estar muito enfiado no vício para fazer isso. Mas geralmente ele quer fazer como? Companhia. Quer ir com alguém. Porque o pecado gosta de se alastrar. E às vezes o nosso exemplo ajuda nisso. Nós ensinamos o mundo, ensinamos a nossa família, os nossos filhos a pecar. Sabe o que é mais terrível no filho, quando você é pai? É descobrir que o que chateia ele em você é exatamente o que você ensinou a ele a ser. O que mais nos entristece é quando a gente vê o nosso pecado sendo praticado pelo nosso filho. E que ele aprendeu a pecar daquele jeito por causa da gente. A gente foi que ensinou. O nosso mau exemplo que fez com que ele aprendesse aquele pecado. E por outro, meus irmãos, nós precisamos lembrar que quando nós pecamos,
nós não levamos só o nosso nome para a lama, nós levamos o nome de Cristo para a lama. Nós levamos a honra de Cristo para a lama. Às vezes nós achamos que só quem foi afetado fomos nós. Nós tivemos um caso, algum tempo atrás, do maior jogador de golfe do mundo, com um escândalo, mais de 100 mulheres, ele teve caso com mais de 100 mulheres, quando descobriram, arrasou a vida dele. Ele vai confessar e disse: eu envergonhei a minha família, eu envergonhei os meus fãs, eu envergonhei os meus pais. Ele só esqueceu de dizer: eu envergonhei o nome do Senhor, porque quando nós pecamos, nós envergonhamos o nome do Senhor. Aí temos um ator de Hollywood que deu uma tapa na cara do outro essa semana, porque o outro contou uma piada porque a mulher dele não tem cabelo. Ele não tem problema nenhum em ceder a mulher dele para outros homens, porque ele faz isso o tempo inteiro, mas não pode contar piada com ela. Foi lá, deu uma tapa na cara do outro, e depois veio chorando, pedindo perdão, desculpa porque eu fiz isso, tive um chamado para não violência, e eu não quero ser violento, então eu envergonhei vocês, mas ele não disse que envergonhou o Senhor, nem pediu perdão pelo que fez. Porque nós, no nosso pecado, nós achamos que só quem deve pagar por isso, só quem deve receber, somos nós. Deus não tem nada a ver com isso, mas o nome de Deus é envergonhado na boca dos ímpios quando nós pecamos. Então, quando nós caímos, meus irmãos, nós levamos o nome de Jesus para a lama também. Mas que bom é saber que nós temos esse alerta para que nós possamos correr para Cristo. Porque Cristo é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele é aquele que limpa o pecado do nosso coração e que nos auxilia, juntamente com o Espírito Santo, a não cairmos em pecado contra o nosso próximo, contra a nossa família, contra Deus. Por isso, meus irmãos, nos agarremos a Cristo, nos agarremos a Ele, peçamos perdão pelos nossos pecados, sabendo que nossos pecados não foi só um pecado contra mim mesmo, mas, como disse o jovem pródigo, lá o filho pródigo, pequei contra o céu perante ti. Eu pequei contra o Senhor, porque com o meu pecado afetou muita gente. Que a gente aprende a pedir perdão, dizendo: Senhor, o meu pecado não foi só meu, o meu pecado envergonhou muita gente, o meu pecado serviu de mau exemplo para muita gente, o meu pecado manchou o teu nome. Para que o Senhor nos corrija, nos perdoe e nós possamos ter assim uma vida reestruturada diante dele. E que ele nos dê força para que a gente possa resistir às tentações. Foi assim que ele nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a orar dizendo: Senhor, para que eu não caia em tentações, para que eu não caia nessas provações. Porque, meus queridos, ser tentado todos nós somos, mas o Senhor nos dá a força para nós resistirmos às tentações. Que Ele nos dê a força necessária para que a gente não venha a destruir nossa família com o nosso pecado, servir de mau exemplo para os outros, manchar a honra de Cristo quando cairmos. Causa e consequência. Todo pecado traz consequências. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai semear. Aliás, ele vai colher. Nós precisamos pedir muita misericórdia a Deus, para que nós não venhamos a destruir nossas famílias com o pecado, servir de mau exemplo e desonrar o nome de Cristo quando fizermos isso.